Olá, aqui que fala é o seu irmão Marcos Profeta. Nós estamos transmitindo ao vivo esse vídeo, é o primeiro desse canal. O nosso objetivo é mostrar para vocês que a missão da igreja ela está nos seus últimos dias e que estamos aqui para aperfeiçoar aquilo que começamos. Aperfeiçoar a boa obra que começamos, porque Deus, Ele aqui nos aperfeiçoa. Decidimos fazer esse vídeo apenas para dizer que todo o nosso trabalho, que foi feito por 3 anos e meio, era um trabalho de vídeos longos, em formato de igreja. Esse trabalho de igreja foi encerrado em abril de 2017. Com esse novo canal, não vou mais voltar a fazer o trabalho de igreja, mas nós vamos pegar todos os vídeos que fizemos no canal anterior e nesse canal vamos resumir todos os vídeos em pequenos vídeos de 15 minutos. Ou seja, nós vamos trabalhar uma nova visão de transmitir essas profecias do Apocalipse 2017 e 2020 em vídeos curtos, para que as pessoas tenham uma compreensão mais apurada, ou seja, nós vamos reduzir o tamanho, a quantidade de informações e dar o foco em vídeos pequenos mostrando apenas aqueles assuntos temáticos, ok? Então, para você compreender bem, nós vamos mostrar aqui o que é que estamos planejando em torno dessa questão. Bom, esse é o novo canal que eu estou abrindo. Esse canal não vai ter dia certo para fazer vídeo ao vivo, ok? Não é um canal que estará à procura de inscritos ou de pessoas para assistir nada ao vivo. Nós vamos fazer vídeos de gravações de 15 minutos, mais ou menos, e vamos lançar nesse canal, né? Apocalipse 2017, a 7ª trombeta. Então nós vamos lançar pequenos vídeos aqui, independente de momento, de hora, vão ser gravados e vão ser armazenados aqui. Então, esses pequenos vídeos que eu vou fazer aqui, eles vão ser lançados nesse outro canal que eu já tenho há 3 anos e meio, né? Apocalipse 2017 e 2020, onde lá eu tenho muitos vídeos, né? São vídeos com diversos temas sobre o Apocalipse que está para acontecer nos nossos dias, né? Então, nesse mesmo canal que nós estamos revelando essas questões do Apocalipse, nós vamos reduzir todos os vídeos que fizemos aqui, né, sobre o Apocalipse 2017-2020, e nós vamos trazer para este novo canal, de forma reduzida, os vídeos pequenos, e nós vamos dar prioridade, primeiramente, a este ponto aqui, ó, é trazer o formato desta informação aqui, de forma bem abreviada. Ou seja, nós estamos anunciando o arrebatamento da igreja ainda na era do Papa Francisco, antes da grande tribulação. Ou seja, a tribulação começa em outubro, anunciando esse arrebatamento a partir de Abib, né? O mês de abril, para nós, já é o início dessa retirada, dessa saída para esse grande arrebatamento. Ou seja, estamos dentro do período que eu entendo ser a Páscoa, a saída, que é o período da igreja sair, ok? Então, nesse período que nós estamos falando hoje para vocês, que é maio em diante, começou para nós em abril. É o período da preparação, da saída para a igreja ser arrebatada, ok? Então, já conta de abril, que é a Bíblia, abril, maio. Então, o que nós vamos revelar para vocês aqui em vídeos curtos, pequenos? É estes assuntos aqui. O arrebatamento da igreja, baseado no Apocalipse 12:14, porque a igreja será arrebatada antes, para fora da vista da serpente, que é Satanás. Quando diz para fora, é para fora e não ficar dentro na tribulação, ok? A grande tribulação será para o remanescente após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 12:17. Ou seja, a grande multidão de cristãos do mundo inteiro serão salvos dentro da grande tribulação. Ou seja, onde é que você vai encontrar essa afirmação de que dentro da grande tribulação é que a multidão será salva? Você vai pegar como base Mateus 24:21, onde o próprio Cristo disse: haverá
uma tão grande tribulação como jamais houve na história. Será a maior morte, a carnificina da história da humanidade. No Apocalipse 13, 7 e 8 fala das mortes que serão necessárias nesse tempo. Né? Apocalipse 7, 14 fala daquela grande multidão de povos, línguas, tribos, nações que vão ser mortas na tribulação. Isso aí não são os judeus, que é o Israel, está falando dos gentios de todas as tribos, línguas e nações. Então, Apocalipse 24 nos fala de um grupo de pessoas que foram salvas dentro da grande tribulação. E que esse grupo de pessoas salvas dentro da grande tribulação tiveram seus pescoços degolados. E vi a multidão de degolados, que não aceitaram nem a marca da besta, nem a sua imagem. Fala de todos os tempos do cristianismo. Está falando de uma era que foi profetizada, que viria uma obrigação para se adorar uma besta, se adorar uma imagem, se adorar e ter dentro desse contexto uma marca. Então, nós estamos revelando que este período, deste acontecimento, onde haverá a maior carnificina da história da humanidade, será entre 2017 e 2020, contando de outubro em diante. E daí contará-se 42 meses, que chegará ao final de 2020 e na entrada de 2021. É quando Cristo descerá do céu. Né? A Bíblia diz que um anjo descerá e prenderá Satanás. Bom, aí é um assunto mais para frente, para nós falarmos sobre esse Cristo, o anjo, etc. Então, mas nós estamos dizendo para vocês o quê? Que estes assuntos que estão relacionados a estas profecias dos últimos dias está nessa foto aqui. Então, o que é que nós vamos revelar aqui para vocês? De que maneira aconteceu, né? De que maneira aconteceu estes acontecimentos aqui, ó, que maneira se deu. Então, nós pegamos essas fotos e nós vamos ilustrá-las, e estas fotos, elas nos dão uma direção dos acontecimentos do Apocalipse para esses últimos dias. Então, como base, nós teremos o que? O acordo Brasil-Vaticano. É este acordo que o Papa teve com Lula, 2008, 2009, que está lá no Daniel 7, que nós revelamos. É o pequeno chifre que será morto, né? É quando 11 chifres, né? Daniel 7, 11. 11 chifres e o 11 é morto. Nós vamos mostrar em vídeos pequenos cada tópico desse, para ficar mais claro para a sua compreensão, porque ilustramos essas fotos aí. Então, nós temos as revelações que este pequeno chifre, o Lula PT por trás da Dilma, ele vai ser morto. E nós vamos mostrar que essa sua morte será a partir de agora, de maio, no máximo agosto. Por quê? Porque entre agosto e setembro, entre esse período, o Brasil estará num grande caos, uma grande destruição interna, ou seja, tipo uma guerra civil, algo muito grande dentro do Brasil. E na sequência dessa morte do Lula, já em torno de agosto, por aí, entre agosto e setembro, o Lula pode morrer muito bem antes, né? Partindo de maio ao princípio do início desse acontecimento. Então, vai haver também a morte do Papa Francisco. E esta morte do Papa Francisco também está em Daniel 8. Daniel 8 mostra 2 chifres que vão ser quebrados. Um é o Lula, o chifre do bode, e o Papa Francisco é aquele que sobre de um dos 4, que os 4 papas, os 4 animais simbólicos, são 4 papas que nós revelamos que o Bento XVI é o 4º animal simbólico das 4 guerras. Essa era a grande tribulação. Então, o Francisco subiu do Papa Bento XVI. E este pequeno chifre que subiu dele também será quebrado. E o seu santuário também será destruído. Então, nós vamos revelando o quê? Que depois da morte do Lula, haverá a morte do Papa Francisco. Depois da morte do Papa Francisco, o Brasil passará por algo inédito. Será uma invasão americana. Balas de avião. Deus me mostrou isso em 2014, essa visão. E aí os Estados Unidos tomará o Brasil, invadirá o Brasil. E quando isso estiver acontecendo, a ONU vai governar o Brasil para estabelecer aqui uma monarquia. Ou seja, o Brasil será uma monarquia, um reinado com parlamentarismo, como você vê lá na Inglaterra. Na Inglaterra tem uma rainha e tem um parlamento. Aqui terá um rei e um parlamento. Só que quando a ONU assumir, até agosto e setembro isso estará acontecendo, Marina Silva será colocada na presidência do Brasil. Ela será a 12ª mulher presidenta. Então, nesse período da 12ª presidenta, acontecerá algo inédito no céu.
12 estrelas aparecerá no céu. A Igreja Católica vai dizer que é Maria coroada com 12 estrelas. Mas, na verdade, ali, irmãos, é uma revelação de que Maria não vai aparecer coisa nenhuma. Mas Satanás aparecerá no céu, se transfigurando em anjo de luz, se fazendo se parecer por Maria. E essas 12 estrelas, que elas vão estar dentro desse contexto, dessa aparição de Satanás, são 12 mulheres presidentas, Dilma é a 11 e Marina é a 12. Então, nesse período, a América Latina estará sendo entregue a Satanás. E aí sim, outubro, que esses acontecimentos serão entre setembro e outubro. Então, em outubro, no mês de outubro, no dia 12 de outubro, haverá a festa de Aparecida no Brasil. Então, essa festa de Aparecida, ela é, para nós aqui, o ponto X da questão. Então, nesse dia, o Bento XVI, que com a guerra da Europa, a destruição que vai haver lá, o fim do Vaticano, com toda a destruição que haverá na Igreja Católica Apostólica de Roma, com esses acontecimentos que a Bíblia chama o fim da prostituta, e o Bento é um rei lá no Vaticano. Então, como ele é um rei, ele virá para o Brasil, para esse novo Vaticano, que chama-se Aparecida do Norte, e aqui em Aparecida, ele virá para ser o grande rei do Brasil. Assim como na Inglaterra, uma rainha, e lá existe um parlamento. Então, aqui existirá um parlamento, e existirá um rei, certo? Então, de que maneira isso vai acontecer aqui no Brasil? Primeiro, você vai ter que compreender o seguinte: o Bento XVI fez um acordo com o Brasil e o Vaticano na era do Lula. Esse acordo dá poder jurídico para o Papa estabelecer aqui algo novo, uma nova igreja, e ter as Forças Armadas como aliadas. Então, isso é aquilo que a Bíblia está falando do reino do anticristo. Então, quando isso estiver acontecendo, olhe bem os sinais que acontecerão depois disso aí. A igreja já teria sido arrebatada antes do Francisco morrer. A igreja é arrebatada antes, entre a morte do Lula e a morte do Papa Francisco. Quando o Papa Francisco morrer e sair de cena, é o retorno da besta. O Bento retornará, só que o Bento está velhinho. E este velhinho precisa de um auxiliar jovem novo. O que acontecerá? Com a invasão dos Estados Unidos ao Brasil, com poderes da ONU, haverá um novo Papa americano, que será o nono Papa, um Papa jovem. E esse Papa jovem americano é filho do Reverendo Moon. O Reverendo Moon já foi coroado pela ONU lá dentro dos Estados Unidos. Então veja o que a Bíblia diz no Apocalipse 13. Eu vi uma segunda besta, é o Papa jovem americano, que vai vir para o Templo de Salomão. E este Papa jovem americano, no Templo de Salomão, servirá na presença da primeira besta, que é o Bento XVI, que voltará no lugar do Francisco, que foi tirado, que morreu, e ele é o retorno da besta, que virá a estabelecer um reino, e o reino será dado à besta. Então, este Papa velho terá um jovem auxiliar. Então, o Bento XVI estará no Aparecida do Norte, em São Paulo, e o novo Papa americano no lugar do Francisco, servindo na presença do Bento XVI, no Templo de Salomão, que também é em São Paulo. Então, nós teremos a ONU em Brasília dando poderes a duas bestas. Vi uma segunda besta que servirá na presença da primeira. Isto tudo aqui no Brasil. Brasília, a ONU. São Paulo, as duas bestas. Então, o que vai acontecer? Esse Papa jovem americano, o pai dele é o Reverendo Moon, que já foi coroado pela ONU, e ele vai dizer: o meu pai é Jesus e está no céu. O meu pai é Deus. Que Cristo se dizia Deus aqui. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele vai dizer assim: o meu pai é Deus e está no céu. Sabemos que o Reverendo Moon morreu em 2012. Está no céu, no trono de Deus, e eu estou na terra lhe representando. Lembra da história do Cristo? Cristo dizia assim: eu estou na terra, mas meu pai está no céu. Então ele vai dizer a mesma história do Cristo, que ele está na terra, que o pai dele está no céu. Aí é que está o grande detalhe. Com a vinda do Papa Bento XVI para o Brasil, chama-se o período do triunfo do Imaculado Coração de Maria. O que é que acontecerá nesse período? Maria terá que reinar no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil e América Latina. Então esse novo Papa vai dizer assim, ó, que todos adorem meu Pai, que é Jesus, que é Deus. E adore Maria, que é a mãe de Jesus. Ou seja, a imagem que o Papa adora é a imagem de Maria. Maria está nos lares, Maria está nas praças, Maria está coroada em vários templos, Maria já está tomando conta do mundo inteiro através das suas imagens. Sabemos que não é a Maria da Bíblia. Esta Maria é uma transfiguração de Satanás
se passando por Maria. Então nós temos o Novo Vaticano no Brasil, nós temos o Templo de Salomão, que vão pertencer às duas bestas, a Aparecida do Norte e o Templo de Salomão. Bom, o que é que tem mais à frente? Dentro desse contexto, nós temos aqui a nova identidade com chip. Lula começou em torno de 2008, 2009, por aí. Nós teremos que ver qual foi a data precisa. A primeira identidade é a 0001, que é a dele. Essa identidade nova, ela vem no formato de cartão de crédito. Então, esse cartão de crédito, ele vai substituir todos os cartões e todos os documentos. Vai ser com chip, as maquininhas já estão aí recebendo, os celulares, está tudo pronto. A Dilma deu sequência para este projeto. O Temer já decretou, já foi assinado e decretado aqui no Brasil. Com a queda do Temer, com o fim da República, que é o fim da era do PT, a destruição que vai haver aqui, ó, a destruição do Brasil que a gente está revelando aqui. Então, com esse fim, com essa era da República sendo destruída, e vindo um parlamentarismo novo, então a própria ONU, que já vai governar o Brasil com parlamentarismo, e vai estabelecer o novo mundo gay, ela também vai estabelecer para vocês esse chip. Bom, começará com a nova identidade, depois partirá para algo maior, que será um controle robótico, né? Na verdade, as pessoas serão muito mais robôs do que humanos. Bom, aí é um assunto que nós trataremos em outro vídeo curtinho, né? Então, cada tópico desse que você está vendo nas fotos, nós vamos trazer um vídeo pequeno, explicando cada item, cada ponto, mostrando para vocês em vídeos curtos e as provas desses acontecimentos. Por que a Bíblia nos dá esse sentido? Por que estamos revelando isso aqui? Mas aonde tivemos bases para estas revelações? Primeiro nós temos a Bíblia. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 10 nos mostra que um outro anjo forte, quando você vê anjo na Bíblia, ele está falando de mensageiro. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então vamos traduzir a palavra anjo para mensageiro. E vi outro mensageiro forte que descia do céu. Então quando sobe ou desce do céu, nem sempre está falando literalmente. Está falando de algo em torno que acontece entre o céu e a terra, uma situação. Então que descia do céu vestido de uma nuvem. Bom, aí nós já revelamos que quando fala de nuvem, esconde uma palavra nave, né? Aqueles acontecimentos de nave e tal. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, que aí é o arco-íris. É o mundo gay que está sendo estabelecido na Terra. E esse mensageiro forte nós revelamos ser o Francisco. E ele tinha como base, né, uma nave, e nós sabemos que Satanás já foi derrubado na Terra, a nave mãe já caiu, a nave por cima da sua, que descia do céu, né, vestido de uma nuvem, que é essa nave que já caiu. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e aí mostra que em torno dele está o poder do mundo gay, do arco-íris, né? Íris é de uma deusa, a deusa Íris. Então esse arco da deusa Íris, que é o mundo gay que está sendo levantado no mundo inteiro, a bandeira dos gays, né? Que é representada pelo arco-íris. E o seu rosto era como o de sol. Se você pegar a bandeira da Argentina, de onde veio o Francisco, é o rosto como o do sol. Então, e os seus pés como colunas de fogo. Então, cada palavra dessa tem uma representação. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto, depois o seu pé direito sobre o mar e sobre o esquerdo sobre a terra. Então, aí está falando do ecumenismo que o Francisco está estabelecendo na terra. Então, sobre o pé no mar e o pé na terra, é a autoridade que ele está exercendo sobre o catolicismo romano mariano, e a terra representa os Estados Unidos e as demais religiões que vão entrar em torno desse contexto, né? A terra e os Estados Unidos é o acordo que há entre a Igreja Católica e os Estados Unidos, e que vai estabelecer isso, uma religião única, mundial, ecumênica. Okay? A Igreja Católica vai se unir com os Estados Unidos, que é a terra, está lá no Apocalipse 13, no Apocalipse 12. Então, quando você vê terra aqui nesse contexto, está falando dos Estados Unidos, que é a terra que dará poderes a essa besta, que é a besta papal, para exercer o anticristo no mundo, ok? Então, quando você começa a ler essa palavra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, você vê que o leão também pertence ao anticristo, né? Você vê que um dos maiores perseguidores do meu trabalho aqui, ele também usa a foto de um leão, a imagem de um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu, João Batista, escrevi. Atente bem para esse detalhe aqui, ó, que muita gente não percebe. Muita gente tornou-se apenas cegos seguidores de cegos no contexto de religiões.
E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu, João Batista, escrevi, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela que os 7 trovões emitiram e não o escreva. Esse acontecimento do Francisco, que nós estamos revelando hoje, está em torno dessas profecias dos últimos dias, que João Batista selou, mas não foi possível ele revelar e escrever. Ele apenas viu, teve a visão, ele selou, mas não pôde escrever. Você está vendo? Que nem tudo que foi visto lá no Apocalipse, na ilha, foi colocado nos escritos, porque foi proibido isso aí. E o anjo que veio estar sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu. Né? Aí está falando da figura do Papa Francisco. Então, ele fala em nome de Deus, ó, ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mal que nela há, e que não haveria mais demora. Ou seja, é agora o tempo. Então, o tempo do Francisco aponta para o fim do tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, lembra que a palavra anjo significa mensageiro? Então, vamos traduzir isso aqui mais uma vez, de uma forma mais simples. Mas nos dias da voz do 7º mensageiro, quando ele tocar sua profecia, sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos. Nós estamos revelando o segredo de Deus. Quem é de fato a personalidade de Satanás? Quem é Satanás, a serpente? Bom, esse assunto nós traremos num vídeo curto, porque lá no outro canal nós já falamos sobre isso, né? A grande mãe das prostituições, a grande meretriz, adúltera, né? A grande assassina desde o Jardim do Éden. Então aí é um detalhe que pouca gente vai compreender, mas no próximo vídeo a gente fará curtinho e vocês vão entender quem é essa mãe, né? Que a Bíblia nos revela o grande segredo que Deus guardou, né? Então vamos lá. E a voz que tinha, a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Irmãos, Francisco tem todo o segredo em mão. Ele sabe quem é Satanás, é tanto que ele diz assim, ó, Lúcifer, Cristo é o teu filho. Lembra desse vídeo? Onde ele canta no Vaticano, dizendo, Lúcifer, Cristo é teu filho. Ele sabe quem é Satanás, ele sabe quem é a serpente. Lá no auditório do Vaticano, já tem uma serpente desenhada lá dentro. A palavra basilisco vem de basílica, vem de basilisco, né? Então, nós já temos aí em outros vídeos, vamos trazer de forma resumida. Bom, é só para vocês terem uma ideia de onde nós trouxemos essas revelações. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Irmão, não é fácil ser um profeta na minha posição. É doce como mel na minha boca. O que eu digo é muito bom. Mas ele é amargo. Ele é muito amargo. Ele me torna muito doente. Porque não é fácil revelar isso para vocês. Um homem como eu, rejeitado, um homem como eu, criticado, humilhado, 3 anos e meio aqui, sendo inclusive jurado de morte, né, por profetizar isso aqui. Não é fácil, então fica amargo, é o que está acontecendo comigo. Mas há uma profecia aqui para mim. E ele disse-me, importa que tu profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Como João, já velhinho, que morreu na ilha de Patmos, iria profetizar novamente. Lembra-se do versículo 4? Quem revelaria esses mistérios que ele foi proibido de revelar? Quem iria revelar isso se ele foi proibido e ele já morreu? De que maneira ele voltaria para revelar isso aqui outra vez? E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Mas de que maneira ele voltaria? Claro que não. Lembra do João Batista, que viria na posição do Elias, no espírito do Elias? Assim o Marcos profeta veio no espírito do João do Apocalipse. As mesmas revelações, os mesmos mistérios que Deus deu a João, Deus está nos dando hoje. Então esse anjo do Apocalipse 10 trata-se do Francisco, que vem com a bandeira gay e que vem com o rosto do sol, que é o rosto da Argentina, onde ele foi levantado. E essa bandeira gay, que é o arco celeste gay que está sendo levantado no nosso tempo, ok? Então, irmãos, aqui é a base do Apocalipse 10, versículo 4, versículo 7, onde Deus guardou esses mistérios, mas para nos nossos dias revelar através do 7º profeta,
mensageiro, ok? Então, para você entender que o Apocalipse, ele foi revelado a João, mas não foi totalmente, o que foi que Deus fez? Deus disse, olha, este livro, as palavras dessa profecia, né, desse livro, ele diz assim, ó, e disse-me, Deus está falando a João lá, não seles as palavras da profecia desse livro. Você viu que lá a voz dos trovões foram seladas. O que os trovões disseram, João selou. O livro do Apocalipse, contexto geral, não foi selado. Ó. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então o livro do Apocalipse ficou em aberto. Então aquele selo que foi colocado na voz dos trovões, Deus quebrou no nosso tempo. Ela revela os mistérios do Papa Francisco, dos últimos dias, de quem é a deusa mãe, né? É o grande segredo de Deus, quem é a mãe do Messias. O Messias tem um pai, mas quem é a mãe? Tudo isso vocês vão ver em vídeos curtinhos, ok? Então, irmãos, foi nessa base que nós criamos todo esse contexto de revelações. Apocalipse, e agora nós revelamos a morte do Papa Francisco, do Bento, que a Bíblia chama o rei que virá para reinar, tá bom? Então você tem o retorno da besta. Nós estamos revelando aqui o Brasil sendo destruído na era do Lula, né? Nós estamos revelando aqui o falso Cristo que já foi escolhido pela ONU, né? Que é o reverendo Mu. Então aqui nós estamos revelando para esses nossos últimos dias, pronto, virá em poucos dias, ok, irmãos? Então era isso que eu queria que vocês entendessem. Nós temos aqui essa outra conta, né? Que é o Marcos, profeta mudou para Apocalipse 2017, 2020. Então, isso aqui era como uma igreja, a gente fazia cultos e tal, etc. Então, essa conta aqui, nós temos muitos vídeos que serão resumidos de forma de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vídeos curtinhos, para que vocês compreendam o que foi colocado aqui nesse novo canal com tempos curtíssimos. Ok? Então é um novo canal, foi aberto agora, não tem nenhum inscrito, se você olhar, 0 inscritos. Nós estamos abrindo esse novo canal para darmos um ponto inicial dos últimos acontecimentos que contam de maio a setembro. De maio a setembro acontecerá o arrebatamento da igreja, a morte do Lula, a morte do Papa Francisco, a invasão ao Brasil, e em seguida, o grande sinal no céu, Satanás aparecerá, depois do arrebatamento, e vai perseguir o remanescente, que é o resto que ficará na grande tribulação. Que aí você vai ter que entender Apocalipse capítulo 12, né? Quando nós falamos no Apocalipse capítulo 12 sobre o arrebatamento da igreja. Ah, tá aqui, né? Desculpa aí, tá aqui no álbum, já tá aqui já de uma forma que nós já pegamos e deixamos de forma bem selecionado para vocês, ó. O arrebatamento da igreja ainda na era do Papa Francisco, antes da grande tribulação. Ou seja, esses acontecimentos entre a morte do Lula, o arrebatamento da igreja, a morte do Papa Francisco, dará-se de maio, no máximo até setembro, ok? E aí o Brasil será invadido, e outubro em diante começa essa nova fase aqui, ó. Tá vendo? E aí sim o remanescente será destruído. É o retorno da besta, a mais da besta, tudo em torno do Apocalipse 12 e 17. Me desculpe, mas dessa vez, todos vocês vão cometer um grande erro. Perseguiram o profeta que Deus levantou. Rejeitaram o profeta que Deus levantou. Mas lembre-se, nós gravamos, e eu acho que está aqui esse vídeo, deixa eu conferir aqui para vocês, que fala do sonho que Deus me deu. E nesse vídeo, ele estará aqui fácil, quer ver? Deixa eu procurar aqui para vocês. Nesse vídeo, Deus me mostrou algo muito grande, né? Uma grande inundação. Esse está aqui, ó. Irmãos, nesse vídeo, muitos irmãos vão me ligar e vão ao meu encontro. Porque virá aí, em curto espaço, uma grande perseguição, que não é a grande tribulação. Em torno dessa morte do Francisco, dessa invasão que haverá, antes disso aí, antes do Francisco morrer, vai haver algo muito grande e muita gente vai me procurar. E por isso nós colocamos a nossa foto
e colocamos aqui para vocês, está aqui nesse álbum, né? Esses números de telefones. Por quê? Porque esse número de telefone que está aqui, ó, é para facilitar, para que vocês possam nos ver, né? Para que vocês possam nos ligar para nós, perguntar o que devemos fazer nesse último momento da igreja. Deus nada faz sem antes avisar os seus profetas. Amós 3:7, ok? Então tá aí meus 2 números de telefone, vocês vão me contactar em Fortaleza. No momento estou vivendo em lugares diferentes, para que Deus me guarde, me preserve, né? Qualquer coisa, qualquer movimento contra mim, Deus vai me mostrar em sonho. Deus que existe, que é verdadeiro, o Deus que fala, que revela. Então qualquer ação do inimigo, Deus vai estar me avisando antecipadamente, ok? Então, mas não se preocupem, até lá ninguém conseguirá me tocar. Deus me blindará, Deus me guardará. Então, irmãos, mas quando chegar esse período que o Lula morrer, que haver o caos no Brasil, que você vê que está havendo algo em torno do Francisco e do Islã, algo muito grande ao Brasil, fiquem preparados. Deus vai arrebatar uma igreja de algo diferente do que você aprendeu dentro dessas igrejas e religiões. Liguem para mim. Um telefone da Oi e um telefone da TIM. Deus nada faz sem antes avisar. Vou terminar com esse exemplo. Digamos que você queira casar. Você tem uma noiva e essa sua noiva precisa, primeiramente, se arrumar. Tá arrumadinha, prontinha, bonitinha. E você quer marcar ali uma data para casar com ela toda bonitinha. Será que com Deus seria diferente? Que Deus não marcaria uma data para casar? Que Deus não marcaria um encontro com a noiva para ir ao altar? Lembre-se que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Como andará o corpo e o cabeça separados? Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a igreja não pode andar separada de Cristo. O que eu vou lhe dizer aqui para a gente encerrar. Analisando a Bíblia sobre a igreja e o Cristo, eles andam juntos. Cristo disse que estaria todos os dias conosco. Então, pense bem. Nós somos o corpo, Cristo é o nosso cabeça. Todos os dias já estamos com ele na nossa vida. Com a vinda da falsa igreja e do falso Cristo que está para chegar, vai sair a igreja verdadeira e vai sair o Cristo verdadeiro. O arrebatamento não é a vinda de Cristo, é a saída. Sai a igreja e sai o Cristo. Entra a falsa igreja e entra o falso Cristo. Irmão, mas ele disse que quando ele viesse, seria como um ladrão. Muito bem. Deus não é ladrão, seria como um ladrão. Não é que Deus seja ladrão. E outra, é a vinda de Cristo, e a vida de Cristo não é o arrebatamento. A vinda de Cristo é depois do arrebatamento, é depois da grande tribulação. Quando Cristo vier, ele virá como um ladrão para aqueles que ficaram. Para aqueles que covardemente aceitaram a imagem da besta, a marca da besta, que foram para a esquerda, como bodes. É o joio que ficou para trás. E a Bíblia diz que eles vão lamentar. Todo olho verá. E eles vão lamentar. A igreja não. A igreja virá com Cristo. A igreja não vai lamentar. Os salvos não lamentarão porque... Eu vou te dizer aqui uma coisa. Guarde isso que eu vou lhe dizer aqui. Não haverá um crente verdadeiro em vida quando Cristo vier, em especial nas cidades. Não haverá chance para vocês. O verdadeiro crente que ficou na tribulação, ele vai ter uma grande prova onde ele vai ter que morrer para se salvar. Então, quando Cristo vier, não é o crente que vai ver, é o descrente, é o que ficou lá na provação reprovado. E este vai se lamentar quando vê o Cristo vir. E os crentes verdadeiros que morreram na tribulação vão ressuscitar e vão subir. É assim que a Bíblia nos revela a verdade. Que Deus te abençoe. É o primeiro vídeo, é um aviso, e depois virão outros bem curtinhos, cada um com seu tema próprio, conforme o folheto que nós mostramos, que é isso aqui, ó, tá bom? Como nós anunciamos. Todos esses temas aqui desse folheto, eles vão ser colocados em vídeos pequenos, a sua compreensão, ok? Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor verdadeiramente nos abençoe eternamente. Deus.